Quantas vezes você já viu uma pessoa declarar que ela quer algo, que ela almeja algo, e ela declara que ela tem a esperança, ela tem a fé, a convicção que Deus vai fazer aquilo por ela. E essa frase é tida como uma expressão de fé por parte da pessoa. Hoje a gente vai ver que fé em que Deus vai fazer algo pela vida da gente é um aspecto interessante da fé. Mas existe algo mais profundo do que isso. Mais profundo, que é quando nós nos submetemos debaixo da vontade de Deus, independente dos resultados. E é isso que a gente vai falar hoje, nosso dia 94 da nossa caminhada de 365 dias com o Pai. Estou fazendo essa caminhada por alguns textos da Bíblia, meditações, e isso tem gerado um manuscrito que eu quero transformar num livro que eu quero presentear para o meu filho no futuro. E para cada dia eu tenho feito algum devocional, um videozinho também explicando um pouco melhor daquilo que é o texto, tá? Então se você achou legal essa ideia, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, e dessa forma você também pode ser beneficiado por isso que eu estou produzindo na minha intimidade, no meu tempo com Deus, tá bom? O texto que eu quero ler com você, o texto está lá no livro de Daniel. Daniel foi um profeta do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 3. É uma história talvez conhecida pela maioria das pessoas, que é a história do rei Nabucodonosor, quando ele fez uma imagem em sua homenagem, e todas as pessoas deveriam se prostrar diante dessa imagem em adoração a Nabucodonosor, que é o rei ali da Babilônia. Então quero ler algumas partes desse texto e eu quero explicar ele para nós, tá bom? Para a gente meditar. Primeiro, vamos começar aqui, no capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, os sátrapas, prefeitos, toda essa turma aí, né? Reuniram-se para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o rei, ele teve uma ideia, não sei se foi a ideia dele, mas muito provavelmente ele foi influenciado a fazer isso. Esse acontecimento, ele se posiciona na história provavelmente depois da conquista que o rei Nabucodonosor teve nas suas batalhas. Então, ao voltar dessas conquistas, talvez os conselheiros dele falaram: rei, por que não fazer ali uma imagem para que as pessoas do teu reino se prostrem diante de você e te adorem? Naquele mundo antigo, a maioria das pessoas eram politeístas. O que era ser politeísta? Adoravam vários deuses. E para aqueles que estavam ali, de todos os povos, que eram pessoas que haviam sido conquistadas pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, não teria problema nenhum em se prostrar diante de um outro Deus, um novo Deus, e por que não dizer o próprio rei seria o Deus. Eles não teriam problema de admitir esse tipo de coisa. Só que entre aquelas pessoas haviam integrantes do povo judeu, dos hebreus, né? Haviam 3 amigos que a gente vai ler aqui na sequência. E o povo judeu, ele era diferente dos outros povos, porque era um povo monoteísta. Tá? O que é ser monoteísta? Somente um Deus eles adoravam. E eles não podiam, e não queriam, e não iriam se prostrar diante de outro Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. Porque, afinal de contas, a própria lei judaica dos judeus já condenava à morte aquele que se prostrasse diante de um outro Deus, aquele que adorasse um outro Deus. E o Deus verdadeiro, Yahvé, ele é um Deus exclusivista. Ele não aceita que a gente adore vários deuses. Dentre esses deuses que a gente adora, a gente adore ele também. Não é assim que o cristianismo funciona. Apesar que hoje em dia você vê várias pessoas que elas são politeístas hoje em dia, da mesma forma como era antigamente. As pessoas, elas
acreditam em energias, elas vão no terreiro de Umbanda, elas vão na igreja evangélica, vão na católica, elas acreditam em várias coisas, e na cabeça delas vira uma salada de diversas divindades nas quais elas acreditam, e muitas vezes até se devotam. Então não é diferente do que acontece hoje em dia. Então, versículo 4 aqui, ó, vamos adiante. Ó. Então o arauto proclamou em alta voz, essa é a ordem que lhes é dada, a homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Olha só que perversidade desse homem chamado Nabucodonosor, né? Que perversidade. Ele coloca ali então que todo mundo deveria adorar essa estátua, e aqueles que não fizessem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Na fornalha de fogo. Sabe que eu fico pensando a respeito disso, né? Desse decreto do rei, né? Quando Deus criou o homem, ele idealizou um relacionamento com o homem. E a adoração do homem deveria ser algo espontâneo da parte do homem, né? Não adiantava nada impor ao homem que ele fosse obrigado a adorá-lo, né? Não adiantava. Deus, ele queria um amor de verdade, uma via de duas mãos, né? Homem e Deus, né? Do que adianta, né, esse rei aqui impor que as pessoas se prostrem diante dele, e se não se prostrarem diante deles, serão condenadas à morte? Isso é devoção? Não é devoção. Isso não é devoção, porque a pessoa pode se prostrar e no coração dela não está prostrada, né, diante daquilo, né? Não é pela força, né? Nosso Deus, ele não nos conquista pela força, pela imposição. Ele nos conquista pelo amor. E mais do que o amor, ele nos conquista pelo sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Ele fez por nós. Ele não nos impõe essa adoração. Ele se entregou por nós, lá naquela cruz. E o rei impõe isso àqueles jovens ali, né? A toda aquela multidão, né? E aquelas pessoas não tiveram problema de fazer isso. Ah, tudo bem, vou adorar esse Deus, que daqui a pouco é até uma nova divindade que eu possa servir, né? Talvez as pessoas pensaram. Mas aqueles 3 jovens, como o texto diz, eles eles não se prostraram diante dessa imagem. Vamos continuar lendo o texto. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto falando, né, de tudo isso que tu está falando aqui, tal, para todo mundo se adorar, né, para te adorar, e que todo aquele que não se prostrasse em terra, não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram as imagens de ouro que mandaste erguer. Então esses denunciaram ali os judeus, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, de que eles não tinham se prostrado diante da imagem. A multidão toda abaixou e as 3 cabecinhas ficaram de pé, em um símbolo muito forte de não compactuar com aquilo que lhe é imposto. Sabe que a sociedade hoje em dia, a dizer muitas vezes os próprios sistemas políticos, né, o governo, ele tem uma tendência a impor condições às pessoas, né? Nós observamos isso a todo momento, né? Desconstrução dos conceitos familiares, conceitos voltados para aborto, questões que para nós cristãos são valores que nós temos. E aqui existe uma tentativa
por parte do poder político de impor a vontade sobre a população, sobre as pessoas, né? Mesmo que isso não seja da vontade dessas pessoas, é a imposição de cima para baixo. E esses jovens, eles se posicionaram contra esse sistema que feria os seus valores. E eles assumiram uma posição diferente daquele que é a posição que a sociedade tinha como normal. No mundo que a gente vive também não é diferente. Coisas que os cristãos dizem que são erradas, muitas vezes são tidas como normais, né? São como normais, aceitáveis e evolui até por uma imposição de que daqui a pouco vai ser obrigado a fazer as coisas do jeito errado. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado em não se amoldar aos padrões e às coisas que o mundo nos impõe. E na nossa intimidade, no nosso coração, servir a Deus e permanecer firme e aferrado às coisas que a palavra de Deus nos mostra que é a verdade, que são a verdade para nós. Então nós temos que manter fidelidade plena e total a Deus em primeiro lugar, e não a sociedade, e não o contexto que a gente vive. E foi isso que esses jovens fizeram. Eles não adoraram, eles não se prostraram. E olha que incrível, o texto continua, né? Furioso, Nabucodonosor, versículo 13 eu estou aqui, tá? Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, o rei lhes disse, é verdade? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês não dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor... perdão, me embaranei na leitura aqui. Ó. Nem adorarem a imagem de ouro que mandei erguer, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então o rei fala diante deles ali, né? Dá a condenação para eles, ó, dá o alerta para eles. Gente, é o seguinte, vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês se dispuserem, melhor para vocês a fazer isso. Se não, vocês vão ser jogados na fornalha. E que Deus, ele coloca esse desafio, né? E que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Desafia diretamente a autoridade de Deus e quem Deus é. Sabe que o rei Nabucodonosor já tinha mandado matar reis, inclusive do povo judeu, na fornalha de fogo. Lá no Antigo Testamento, um pouco mais para trás, ali você vê que ele está mandando matar. Ele já matou reis. Será que se Deus não vai salvar vocês? O desafio é colocado diante daqueles jovens. E aqui a gente já pensa assim, né? Agora Deus foi posto à prova. Deus foi posto à prova. Será que Deus é Deus verdadeiro mesmo? Será que Ele vai fazer, que Ele vai libertar? Quando a gente enfrenta situações das mais adversas da nossa vida, muitas vezes a nossa fé é questionada. Muitas vezes nós questionamos a nossa fé e quando a gente deseja algo, talvez um sofrimento que você está enfrentando, talvez uma situação adversa, a gente pensa assim, Deus vai me libertar. Eu tenho fé que Ele vai me libertar. E a gente até projeta a Deus o nosso anseio, o nosso desejo, na convicção de que Ele fará. Na convicção de que Ele fará. E isso é uma maneira de se expressar fé a Deus. A certeza de que Ele vai agir em determinada situação. Só que os jovens aqui, eles dão um passo além diante desse desafio. Esses jovens, eles estão tão convictos de quem Deus é, do poder que Ele tem e da capacidade dele de agir naquela situação, que eles dão uma resposta incrível para o rei Nabucodonosor. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Rei, é isso aí mesmo, a gente não precisa
de defesa. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que mandaste erguer. Que resposta, hein? Sabe, Rei, Deus tem poder para nos libertar das tuas mãos. Quem que você pensa que é, Rei, para desafiar o poder de Deus? Ele é Deus. E nós sabemos a quem servimos. E ele pode fazer isso, e se ele quiser, ele vai fazer. Mas se ele não fizer, se mesmo que ele decida que é o nosso momento de morrer queimados, mesmo assim, nós não vamos adorar a sua imagem. Mesmo assim, nós vamos permanecer fiéis a esse Deus. Porque nós servimos a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele nos dá. Já parou para pensar nisso? Que profundo é isso? Isso aqui é a fé na sua essência. Essa atitude, ela nos coloca na posição de súditos de um Deus todo-poderoso. Quando você declara, eu ordeno que Deus faça, Deus fará, você está dando ordens para Deus, você está se colocando como Deus. Afinal de contas, ele tem que te obedecer. Quero colocar Deus aqui numa sinuca de bico, e Deus ele vai ser obrigado a fazer isso na minha vida. Deus não é obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Se Ele quiser, Ele fará. Se Ele não quiser, tudo bem. Ele sabe todas as coisas. Inclusive, eu vou te dizer algo. Nem todas as pessoas receberam livramento da parte de Deus. Esses 3 jovens. Depois eu quero te convidar a você terminar de ler todo o capítulo ali, porque é incrível esse texto, sabe? Eles são jogados na fornalha de fogo. E diz ali que o rei Nabucodonosor mandou até aquecer a fornalha 7 vezes mais, de tão furioso que ele ficou com toda essa situação. E ele mandou aquecer essa fornalha. E daí, meus queridos, daquela fornalha, os 3 jovens caem lá, eles ficam de pé no meio do fogo, e aparece um quarto ser ali na fornalha, né? Existem algumas pessoas até que dizem que aquele ser que aparece ali na fornalha, protegendo aqueles jovens, é uma manifestação de Cristo, uma das aparições dele no Antigo Testamento, é uma cristofania, uma aparição dele no Antigo Testamento. E aqueles jovens, eles recebem a proteção de Deus às chamas, e eles saem das chamas, depois o rei chama eles de volta, e eles saem das chamas, os 3, e diz que nem cheiro de fumaça havia sobre eles, né? Porque eles saíram ilesos das chamas, porque Deus os libertou de uma maneira sobrenatural. Mas o sobrenatural de Deus nem sempre vai vir na nossa vida. Se a gente pegar, por exemplo, no Novo Testamento, João Batista, que é aquele que anuncia e proclama a chegada de Jesus, ele é morto, decapitado, por seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Herodes manda decapitá-lo. Deus não o livra. Outros profetas também foram mortos, né? Isaías, no Antigo Testamento, também sofreu pelas chamas, e outros profetas da antiguidade foram mortos. E quantos outros mártires da fé têm sofrido e sofreram ao longo desse tempo? Não necessariamente quando Deus não age para libertar a pessoa, significa que Deus não está presente, que Deus não está agindo, que Deus não tem propósitos para aquela situação como um todo. Ter fé em Deus não é somente quando as coisas dão certo, mas é apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, eu e você temos o privilégio de nos apegarmos a quem Deus é. E Ele é bom, Ele cuida de nós. Ele nos abençoa e nos guarda. E é bom poder descansar nos braços de um Deus que é todo-poderoso, capaz de libertar esses jovens das chamas e capaz de te libertar também. Sirva a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele fará na sua vida. Esse é o desafio que eu quero deixar para nós hoje, começar na minha vida, estender isso também para a sua vida. Pense nisso, medite nesse texto, tire um tempo para orar para Deus. Se você acha que alguém tem que ouvir esse texto também, essa mensagem, compartilha, manda para essa pessoa, ou compartilha
em algum lugar também, porque vai fazer diferença na vida dela, tá bom? Fique com Deus, te vejo na próxima. Até mais.